mais aí uma aula sobre geometria espacial, professor Marcelo. Vamos trabalhar cone. Né? Cone lembra aquele chapeuzinho de festa de antigamente. Hoje pouca gente usa isso em festa. Está aqui. Né? O que seria um cone? Eu tenho um vértice aqui, um ponto aqui, e tenho um círculo aqui num plano. Eu vou pegar todos os pontos desse círculo e vou ligar a esse vértice. Isso vai gerar um objeto geométrico chamado cone. Como aqui embaixo tem um círculo, né, que eu chamei de círculo C, eu vou ter um raio, não é isso? Eu vou ter um centro aqui desse raio, tá bom? Esse é o cone. Voltando aqui para a direita, elementos do cone. Já apresentei, está aqui o vértice, esse ponto aqui, o círculo que está naquele plano, todos os pontos que ligam geram um cone. E essas linhas que estão aqui na superfície do cone, eu chamo de geratriz. A altura do cone é do vértice até o plano, né, que contém ele. Ok? E esse círculo aqui a gente chama de base. Tá bom? Uma linha que passa aqui no centro do círculo até o vértice, a gente vai chamar de eixo do cone. Ok? Então, a próxima página. Aí a classificação dos cones. Parecido com o cilindro, se eu tenho uma altura aqui, né, igual ao vértice, igual esse segmento do vértice até a origem aqui do círculo, né, se eu tenho altura igual a isso, eu tenho um cone reto, tá? Então tá aqui faz 90 graus. A altura sempre vai fazer 90 graus, mas aqui faz 90 graus, certo? Quando eu tenho um cone que a altura é menor que esse segmento que liga o vértice até a origem do círculo, eu tenho um cone oblíquo, ele está inclinado em relação ao plano que sustenta a base. É ok? Normalmente a gente trabalha mais com cones retos para cálculo. Umas observações aí. Eu tenho um cone reto aqui e tenho a altura dele representada aqui. Esse cone reto, todo cone reto é denominado cone de revolução. É como se eu tivesse um triângulo, ó, aqui o triângulo, colocasse um eixo e girasse esse triângulo em relação ao eixo. Esse triângulo girando em relação ao eixo, né, tá aqui, ó, girando, ele vai gerar um cone. Tá? Por isso que a gente chama que é um cone de revolução, como a gente chamou um cilindro também. Tá? Vou ligar aqui no celular para não fazer barulho. Tá. Aqui ao lado, eu tenho um cone interessante. Eu tenho o raio do círculo aqui e tenho a geratriz igual a 2 vezes o raio. Se a gente, vou fazer aqui em vermelho, ó, se a gente der continuidade aqui, e der continuidade aqui, ó, a gente consegue numa seção, né, desse cone, ó, raio e aqui 2 raios. Então eu tenho 2 raios aqui, né, na base do triângulo, 2 raios aqui, 2 raios aqui. Eu tenho um triângulo equilátero. Por ser um triângulo equilátero, esse cone, nessa seção, por ser um triângulo equilátero, esse cone, ele tem um nome especial que a gente chama de cone equilátero. Ok? Quando é que a gente percebe isso? Quando G, a geratriz, é igual a 2 vezes o raio da base. Ok? Vamos passar para o próximo. A gente tem que conhecer esses nomes, porque no exercício às vezes eles só citam isso. Eu falei da seção, eu tenho 2 tipos de seções, como eu tinha também no cilindro. Eu vou ter uma seção meridiana, que é aquela seção onde eu passo um plano contendo aqui o eixo, né? Contendo o eixo do cone. E essa seção vai me dar uma figura que é um triângulo. Se esse cone é reto, como eu tenho aqui do lado, ó, se esse cone é reto, essa figura é um triângulo equilátero. Desculpa, um triângulo isósceles, né? Esse lado congruente a esse. E se eu tenho um cone equilátero, a seção é um triângulo equilátero, como nós vimos na página anterior. Tá? Sempre vai ser um triângulo, essa seção. E se o cone é reto, o triângulo é isósceles, os 2 lados congruentes, como eu botei ele na figura. E a seção transversal de um cone, uma seção que eu faço paralela ao plano, né, do cone, que na verdade o plano está aqui embaixo, né, contendo a base. Tá?
essa seção vai gerar um círculo, tá ali, ó, tá? Essa seção transversal gera um círculo. E a seção meridiana gera um triângulo. Passando. Aqui eu tenho algumas planificações, né? Aqui uma planificação geral, esse é o primeiro desenho. Eu tenho um cone. Esse círculo aqui da base está aqui, representado aqui. Aqui é como se eu estivesse cortando com uma tesoura, ó, cortei, abri o cone, coloquei aqui, ó, tá? Ele é um setor circular, então ele fica um cálculo tranquilo porque ele é um setor circular. Daqui a pouco nós vamos trabalhar com esse ângulo alfa aqui, tá ok? Tá, aqui do lado eu tenho três tipos de planificação. Vamos para do meio, que é mais tranquilo. Eu tenho nesse caso aqui que G é igual a 2R, tá? O que seria isso? Seria aquele cone equilátero, né? Então a planificação dele é aqui, ó, é um semicírculo, tá? Ele gera um semicírculo. Aqui na esquerda eu tenho um cone onde G, né, é maior que 2R, tá? G é maior que 2R. E aí eu vou ter esse setor circular aqui menor que um semicírculo. E nesse último caso aqui, ó, G é menor que 2R, tá? E aí eu vou ter também um exemplo de uma planificação, só que nesse caso o setor é maior que um semicírculo, né? Está aqui em cima. Então, o setor menor que um semicírculo, o setor do tamanho de um semicírculo e o setor maior que um semicírculo. Isso não é tão importante não, tá? Na verdade isso é pouco cobrado, é só para a gente ter ideia de que a gente pode ter três tipos de planificações. Passando aqui, vamos para uma primeira atividade. Calcular o comprimento da circunferência da base e a altura de um cone reto, cuja geratriz mede 13 centímetros e cujo raio mede 5 centímetros. Tá? Então, tirando os dados ali do exercício, geratriz igual a 13, raio igual a 5, e ele quer o comprimento da circunferência. Tá aqui C é igual a 2 π R. Tá? Além disso, ele quer a altura também. Vamos ver lá o comprimento da circunferência do círculo da base. 2 vezes π vezes 5, que dá 10 π centímetros. Como ele falou que um cone é reto, eu vou fazer aqui um triângulo para auxiliar a gente, porque não tem nenhum triângulo reto. Vou fazer na mão, na caneta aqui. Então, eu tenho aqui embaixo o raio, que ele me deu, 5. Eu tenho aqui a geratriz, o cone é reto, então a geratriz está aqui, é a hipotenusa, 13. Ele quer a altura. Basta a gente calcular isso. Lembra que existe uma terna pitagórica. Já falei isso várias vezes, vou sempre relembrar. Pitagórica. Para que serve a terna pitagórica? Para a gente não fazer cálculo, lembrar dela. Então a mais importante, a mais famosa é a 3, 4 e 5, seus múltiplos. E tem a outra que é tão famosa assim, não é tão famosa quanto a primeira, mas também é famosa. 5, 12 e 13. Vê se não se encaixa lá. 13 hipotenusa, ó, tá aqui. Cateto. Cateto. Então, olhando para a terna, H igual a 12 centímetros sem precisar fazer cálculo. Marcelo, não lembro dessa terna pitagórica. Não tem problema nenhum. Hipotenusa, tá aqui, ou hipotenusa ao quadrado igual a H ao quadrado mais 5 ao quadrado, que é o raio. H ao quadrado igual a 169, que é 13 ao quadrado, menos 25, que é 5 ao quadrado. H igual a raiz quadrada de 144, que vai ser a diferença ali.
você vai chegar ao mesmo resultado. H igual a 12 centímetros. Diferença. A diferença é que eu fiz mentalmente aquele lá, lembrando da Terra. E aqui eu tive que fazer um cálculo. Tá ok? Vamos para o próximo. Um cone reto de altura 10 centímetros tem por planificação da superfície lateral um setor circular de ângulo alfa, medindo 150 graus. Determinar o raio da base e a medida da geratriz do cone. Eu acho que eu pulei aqui a página, vou voltar aqui e dar uma relembrada aqui. Ah, tá aqui. Aqui nós já até trabalhamos, né? Eu tenho um triângulo equilátero aqui, ou um triângulo retângulo, que h ao quadrado mais r ao quadrado igual a g ao quadrado. E aqui eu tenho a planificação da lateral do cone, né? Nessa planificação eu tenho aqui um setor circular. O que é um setor circular? Ele faz parte, né, de um círculo maior. Então, eu trabalhando aqui com regra de 3, eu posso falar que o setor todo, ó, que tem raio G, né, o raio desse setor, desse círculo maior aqui, né, então vai ser 2πg, essa circunferência maior, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou falar o seguinte: todo o círculo tem 360 graus. Vamos falar 300, isso aqui, deixa eu botar a caneta. 360 graus está para 2πg. G é o raio da circunferência maior. Quando eu for para o setor circular é só isso aqui, ó. Essa área aqui que está em vinho, né? Roxo, lilás, sei lá. Essa área ali, é o setor, uma parte, como se fosse um pedaço da pizza. Tá? Eu quero descobrir o ângulo dele. Então, ângulo embaixo de ângulo, 360, que eu vou botar alfa, está para o comprimento dela. Lembrando que esse setor circular, quando eu fecho ele aqui, ó, ele nada mais é, ó, que 2πr. É isso? Ele é o círculo. O círculo tem que encaixar certinho aqui, ó, para poder fechar o cone. Então o comprimento ali do setor circular é 2πr. Lembrando a regra de 3, eu posso simplificar ali antes de fazer conta. Do π com π, 2 com 2. Multiplico. Deixa eu botar aqui preto. Multiplico cruzado ali, então vou ter alfa G igual 360R. E alfa, que é o ângulo que eu procuro, igual a 360R dividido por G. Essa fórmula pronta aqui que vocês encontram no livro didático. Tá? Nada mais do que uma regra de 3 ali, entre um círculo completo e um setor circular. Ok. Então, eu vou usar essas duas fórmulas. Eu vou usar tanto essa agora, 360 vezes R dividido por G, que é o ângulo, né, do setor circular, quanto a outra, do triângulo, que eu tenho que G, nós já usamos essa no exercício anterior, que G ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais R ao quadrado, já que o cone é reto, tá? Ali. Ele diz aqui em cima que o cone é reto, tá? Ele me dá uma informação além disso, né, que a altura é igual a 10, tá? Colocando a altura aqui nessa segunda expressão, eu tenho que G ao quadrado igual a 10 ao quadrado, que é 100, mais R ao quadrado. Colocando as letras para o lado esquerdo, eu tenho G ao quadrado menos R ao quadrado igual a 100. Tá? Tem uma expressão em G e R. Não consigo fazer mais nada. Tá? Vamos trabalhar então com aqueles 150 graus. Ele me deu também, eu não retirei, vou botar aqui, alfa igual a 150 graus. Foi dado no enunciado. Então vou trabalhar. 150 graus é igual a 360 graus vezes R dividido por G.
Dá para simplificar por 30, né? Os dois são múltiplos de 30. 150 dividido por 30 dá 5. Multiplicar já cruzado, 5g. 360R dividido por 30 dá 12, né? 12R. E o grau sai porque os dois têm grau dos dois lados, também simplifico. Então fica 5g igual a 12R. Eu olho para a expressão aqui, ó, vou chamar aqui de 1, essa equação, vou chamar essa equação aqui de 2. Eu olho para a equação de cima e eu vejo que tem um G e R. O que eu vou fazer? Eu vou ver quem eu quero substituir. Então, eu vou escrever que G é igual a 12R, vou escolher substituir G sobre 5. Chamar aqui de equação 2. Tá? Substituir 2 em 1. A equação 2 e a equação 1. Para que isso? Para eu ficar só como incógnita. Eu não consigo trabalhar com duas incógnitas. A não ser que fosse tentativa e erro. Eu ficasse tentando até descobrir. Não é o objetivo aqui. Então, eu vou ter no lugar de G, eu vou colocar 12R sobre 5. Lembrando que G, nessa expressão aqui, está elevado ao quadrado. Menos R ao quadrado igual a 100. Ok? Aqui eu vou ter 144R ao quadrado sobre 25 menos R ao quadrado igual a 100. Vou multiplicar por 25 aqui. Né? Vou fazer o seguinte, vou multiplicar tudo por 25. Eu sumo com 25 do denominador. Tá? Então vai ficar 144R ao quadrado menos 25R ao quadrado. Não vou fazer a conta não. Vou deixar em quadrados, porque eu sei que vou tirar a raiz depois, então vai me facilitar. 144 menos 25. Fazendo essa conta, eu vou ter 119R ao quadrado igual a 100 vezes 25. Acho que não adiantou muito deixar os quadrados, porque ficou um número que eu não tenho. Então, vou fazer a conta, usar minha calculadora aqui do Windows. Vezes 25 dividido por 119. Número quebradíssimo. Quanto? 21, está com a terceira casa, tá? Aproximadamente. 21,008. E R, então, é aproximado a raiz quadrada de 21,008. Também vou usar a calculadora. Só apertar a raiz aqui. 4,58 aproximado. 4,58 centímetros. Determinar o raio da base e a medida da geratriz. Né? A medida da geratriz estava ali, ó, G ao quadrado menos R ao quadrado. R ao quadrado nós temos, que é 21,008, é igual a 100. Então, G é igual a 100 e 21,008. Vou tirar a raiz. De novo, minha calculadora. 121,008 raiz quadrada. E a geratriz é igual a 11. Tá? Centímetros. Um exercício bom. Tivemos que trabalhar aí com um sistema de equações e usamos todas aquelas duas regras que nós colocamos aqui, ó. Tanto a do teorema de Pitágoras, em que G é a hipotenusa, R é um cateto e H é outro cateto,
né? Tá aqui, G, R e H. E aqui do lado, essa relação que a gente tira do círculo completo, que é 2πg, com esse arco do setor circular, que é 2πr. E a gente descobre uma regra, então, para alfa, que é 360R dividido por G. Deixa eu colocar aqui aproximadamente, porque tiozinho aqui, ó, porque não deu, né, lembra, não deu 11 centímetros na calculadora, tá ok? Vou passar para a próxima. Vamos trabalhar aí com a área da superfície de um cone reto. Eu coloquei as fórmulas prontas aqui, mas vou tentar apresentar cada uma. Aqui é πr ao quadrado, porque é um círculo, né? Área lateral. Área lateral eu botei um desenho aqui embaixo para a gente tentar entender o porquê, tá? Lembra que eu posso... Acho que ficou apertado ali. Deixa eu botar aqui para cima. Em vermelho. Lembra que eu posso dar continuidade aqui a esse setor? E ele completa um círculo que o raio é a G, é a geratriz, certo? Então qual a área desse círculo aqui que tem raio G? A área dele é π, usando a fórmula de área de círculo, πg ao quadrado, né? πg ao quadrado. E quanto que ele deu de volta? Ele deu de volta completa, 360 graus. Não é isso? 360 graus gera uma circunferência completa, que é 2π raio. Mas quem é o raio da maior? G. Então 2πg. Então eu posso colocar aqui embaixo uma regrinha de 3, ó. πg ao quadrado, que é a área do círculo maior, está para 2πg, que é o comprimento do círculo maior. Agora eu vou pegar o setor circular, ó. O setor circular está aqui, ó. O comprimento dele. Qual é o comprimento dele? É o comprimento, lembra que para esse círculo aqui encaixar, ó, e montar o cone, né, isso aqui, ó, isso aqui é 2πr, deixa eu botar a caneta. Se aqui é 2πr, aqui também, então, esse comprimento do setor circular também é 2πr. Tá? E qual a área do setor circular? Eu quero descobrir. Vou chamar ali de área lateral, AL. Então, AL, ó, área, né? AL, corrijo. AL está para o comprimento do setor circular, que é 2πr. Lembrando a regra de 3, eu posso simplificar na vertical e na horizontal. Vertical, 2 com 2, π com π. Horizontal, quadrado aqui com g. E praticamente chegamos à fórmula. AL é igual a π r g, que é essa fórmula aqui. Aí essa última fórmula aqui, que é a área total, é igual à área da base, π r ao quadrado, mais π r g. Eu prefiro que fique assim, mas normalmente os livros didáticos botam em evidência o que está repetido, π r. Aí ficou um r dentro e um g somado dentro. Tá bom? Então, eu lembrei a fórmula. Atividade. Calcule a área lateral de um cone reto, cuja altura é 16 centímetros. Então, vamos tirar os dados ali. Altura 16 centímetros. Lembrando que o cone é reto, então vou ter um triângulo retângulo, né? E o raio da base mede 12. E o raio mede 12 centímetros. Eu tenho isso aqui, ó. Para a gente visualizar, eu tenho isso aqui, ó. Aqui é G, aqui é raio e aqui é altura. Então, altura 16, raio igual a 12, né? Lembrando que para fazer a área lateral, eu preciso de π, r, g. Π é 3,14, mas ele não pediu para calcular, eu deixo sempre em π. R ele me deu, g ele não me deu, mas eu consigo g aqui, pelo teorema de Pitágoras.
Mas se eu não quiser pelo teorema de Pitágoras, eu posso lembrar de uma terna pitagórica. Ó. Aqui, ó, eu posso pensar que é 4 vezes 3. Aqui eu posso pensar que é 4 vezes 4. Olha quem está aparecendo lá, ó. O 4 e o 3. O 4 e o 4 iniciais são fatores comuns. Quem que está faltando aqui? O 5. Então vai ser o quê? 4 vezes 5. Né? Que dá 20. Descobri o G. G igual a 20. Ah, Marcelo, não gosto de fazer isso. Lembra que eu falei? Podia ser a terna 3, 4 e 5. Né? Ou seus múltiplos. Terna 3, 4 e 5. Qual é o múltiplo? Multipliquei tudo por 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 5, 20. Não gostei. Tudo bem. Direito seu. Só que facilita, tá? Então você chega aqui e bota que G ao quadrado é igual a H ao quadrado. Aquela relação. Mais R ao quadrado do teorema de Pitágoras. G ao quadrado é igual a 16. H é 16 ao quadrado mais R ao quadrado. G ao quadrado igual a 256, que é 16 ao quadrado. R ao quadrado, que é 12 ao quadrado, vai dar 144. Botou o quadrado aqui. Somando lá vai dar 400. E G igual a 20. Viu como perdemos tempo? Eu prefiro sempre que lembre das duas ternas, pelo menos, que eu passei e seus múltiplos. Beleza. Descobrindo a terna não, G, eu vou então para a área lateral. Π, R, G. Né? Então a área lateral é igual a π vezes o raio, que é 12, e vezes G, que é 20. A área lateral, 2 vezes 12, 24, com 0,240 π centímetros quadrados. Ok? Vamos para a próxima página. Mais uma atividade. Determinar a área total da superfície de um cone equilátero de geratriz G. Então, um cone equilátero, eu sei que G é igual a 2 vezes o raio. Tá? Por isso que eu tenho que lembrar da característica do cone equilátero. O cone equilátero é aquele que eu vou ter um triângulo equilátero formado ali na seção. Tá? Então aqui eu tenho raio, é isso? E aqui eu tenho G, que vai ser igual a 2 vezes o raio. Ele quer a área total. Ele quer a área total. Eu sei que a área total... Tem espaço pra caramba na página? Vou botar aqui. A área total é igual à área da base, πr ao quadrado, mais a área lateral, πrg. Né? Só que G, olha aqui G. G é igual a 2R, vou substituir. Então a área total é πr ao quadrado mais πr vezes 2R. Então a área total, R vezes 2R vai dar 2R ao quadrado. Então eu vou ter πr ao quadrado mais 2πr ao quadrado. Juntando tudo, πr ao quadrado mais 2πr ao quadrado, 3πr ao quadrado. Está aí a fórmula da área total de um cone equilátero, né? Dada por R. Ok? Indo para a próxima página, está aí um volume do cone. O volume do cone é parecido com a ideia do volume da pirâmide, onde eu consigo colocar 3 cones dentro de um cilindro de mesma altura e mesma base. Tá? Então, vamos para a próxima atividade. Vou utilizar essa fórmula aí do volume do cone. O desenho aí ele me dá, na verdade, um cone, ó, de cabeça para baixo. Aqui está o vértice, aqui está a base. Observar a representação de uma taça e calcular a quantidade máxima de líquido em litro que ela pode comportar, né?
Então vamos lá. Eu tenho aqui o volume, que é 1/3 da área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Lembrando, eu não comentei, mas é a mesma fórmula da pirâmide, que também é a área da base, né, vezes a altura. A pirâmide também cabe dentro de um prisma de mesma base e mesma altura. 3 pirâmides, na verdade, de mesma base e mesma altura cabem dentro de um prisma. Vamos calcular aqui. Então, o volume, 1/3 de π vezes 5, que é o raio lá, ó. Aqui é o raio e aqui é a altura, vezes 20. Então, o volume é igual a 1/3 de π vezes 25 vezes 20. 2 vezes 25 dá 50, com 0, 500. Então, o volume é igual a 500 π dividido por 3. 5 dividido por 3 dá 1, 2, 20 por 3 dá 6, 3 vezes 6, 18, sobram 2, 20 por 3 dá 6 de novo. E assim vai dar uma dízima, né? E eu vou fazer o seguinte, vou arredondar essa dízima. A gente tem um número aqui. Vou arredondar para 7, já que terminou acima de 5, a última casa. 166,7 π, tá? Vamos passar isso para multiplicar por π. Lembrando, vou usar π aqui, ó, em cima. Π aproximadamente, vou usar até a segunda casa decimal, 3,14. Então, vou para a minha calculadora, para não perder tempo. E aí eu vou ter 166,7 vezes 3,14. Eu vou ter aproximadamente 523, saiu 44,44. Tem que isso? Centímetros cúbicos. Ok? Lembrando que eu gosto de duas relações aqui, tá? Que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. É bom lembrar dessa relação. E a outra que eu gosto de lembrar, que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Vai depender do exercício. Como nesse exercício eu estou trabalhando com centímetro, que é muito mais perto do que decímetro, do que metro cúbico, né? É mais perto do que decímetro do que metro, vou trabalhar com decímetro, tá? Então vou trabalhar com a primeira relação. Mas lembre-se sempre dessas duas relações. É bom lembrar porque ajuda. Tá. Quando eu estou lá caminhando, quando eu tenho de centímetro cúbico para ir para decímetro cúbico, unidade maior, eu vou ter que pegar esse cara aqui, ó, e dividir por 1000. Por que por 1000? Se fosse unidade linear, era só por 10. Se fosse área, era por 100. Como é volume, eu tenho 3 dimensões. Então tem que ser, ó, um zero para cada dimensão. Vou andar só uma unidade, mas como é cúbica, eu vou ter que dividir por 1000. Tá? Quem está com dificuldade nisso, dá uma olhadinha lá, relembra isso, que é interessante saber isso. Então, eu vou ter que volume é igual a 523,44 dividido por 1000. Volume, vou andar aqui, ó. 1, 2, 3. Então, eu vou ter, não marquei, né? 1, 2, 3. Né? Voltei 3 casas. Então, eu vou ter que o volume é 0. Eu vou colocar aproximado de novo, tá? Para não ficar muito grande.
0, vou parar aqui. Aqui no terceira casa, 523 litros. Tá? 0,523 litros. Quase meio litro, né? Essa taça aí, quase meio litro. Se quisesse botar em ml, era 523 ml. Tá? Vou parar aqui para o vídeo não ficar grande, já ficou um pouquinho, 35 minutos. Abraços a todos.